Bem-vindos aqui à nossa terceira aula do nosso mini curso dedicado aos investimentos em ações, que é um curso composto apenas por 10 aulas, mas onde nós abordamos vários tópicos importantes que vão desde a economia, à matemática por trás das finanças e até diferentes estratégias de investimento que podes depois colocar em prática. A aula de hoje é precisamente relacionada com a matemática por trás das finanças. Eu sei que este é um tema que pode assustar muito de vocês, sobretudo aqueles que não gostam tanto de matemática. Contudo, é importante vocês conhecerem os vossos números, até para ficarem mais confortáveis no momento de fazerem os vossos investimentos. E vamos também sempre tentar explicar com o maior detalhe possível os diferentes conceitos. Contudo, qualquer dúvida que tenhas também podes enviar mensagem ou até deixar aqui nos comentários. Esta aula acaba por ser um bocadinho mais intimidante, sobretudo se tu não gostares muito de matemática. Mas não te preocupes que nós vamos tentar simplificar ao máximo e podes ver também a aula ao teu ritmo, para onde sempre que precisares. Recomendo é sempre teres aí então o teu caderno, o teu lápis e a tua calculadora, porque também vamos ter aqui alguns exercícios práticos. Hoje então o nosso objetivo é precisamente explorar um bocadinho a matemática que está por detrás das finanças. Aqui também são alguns conceitos bastante importantes que a maioria dos vídeos que vejo na net e até cursos de literacia financeira assim acabam por não abordar, talvez numa tentativa de não assustar muitas pessoas. Contudo, se nós não estivermos confiantes nos nossos números e a trabalhar com estes números, acaba por ser difícil também estarmos confiantes com os nossos investimentos e acredito que no longo prazo acaba por não fazer sentido nós não termos estes conhecimentos matemáticos relacionados com as finanças e com os investimentos. Mais uma vez, como eu digo, vamos tentar simplificar sempre ao máximo e qualquer dúvida que tenhas, deixa nos comentários. Então, aqui o que nós vamos falar vai ser conceitos relacionados com o tema de valor temporal do dinheiro, porque é que o dinheiro não tem o mesmo valor em diferentes períodos do tempo, o que é que são os juros, a diferença entre juros simples e juros compostos e também ainda alguns conceitos relacionados com retorno, risco e correlação. Algumas palavras um bocadinho assim mais estranhas, mas que são importantes de nós conhecermos. Então, porque é que, desde logo, o valor do dinheiro não é igual em diferentes momentos do tempo? Okay? Imagina que eu te perguntava assim esta questão. Se quisesses, se pudesses ter estas duas opções, receber 1000 euros agora ou 1000 euros daqui a 3 anos, qual é que irias escolher? Se quiseres pensar, podes tirar 5 segundos, mas acho que aqui a escolha não é muito difícil, não é? Obviamente queríamos receber 1000 euros agora. E já paraste para pensar porque é que isso acontece? Afinal, são 1000 euros na mesma. Porque é que nós queremos recebê-los agora e não apenas daqui a 3 anos? Então, aqui existem vários motivos relacionados com isto, que nós acabamos por não pensar diretamente neles, mas de forma indireta sabemos que eles existem. Desde logo, existe o maior risco em nós recebermos o dinheiro apenas daqui a 3 anos. O que é isto o risco? Já estamos aqui a introduzir um dos conceitos, vamos ver depois no final. O risco é basicamente a probabilidade de nós não virmos a receber este dinheiro, não é? Agora, existe também outra questão, que é, se tu receberes o dinheiro hoje, tu podes fazer coisas com o dinheiro, já, durante este tempo, que não poderias fazer se só recebesse daqui a 3 anos, não é? Por exemplo, podemos investir o dinheiro, e acaba por ser este o objetivo do curso que estás a assistir, não é? E com esse dinheiro que resulta dos investimentos, se calhar, daqui a 3 anos, em vez de 1000 euros, já tens 1200, 1500, não é? Podes ter mais dinheiro. Também, de forma semelhante a esta, podemos ter, e temos geralmente uma força que trabalha no sentido contrário, que é a nossa inflação, não é? O que é que acontece? 1000 euros agora, se calhar conseguem comprar, não sei, várias coisas, não é? Os mesmos 1000 euros daqui a 3 anos, se calhar não vão conseguir comprar as mesmas coisas. Porquê? Porque o preço das coisas, entretanto, já aumentou. Então, os mesmos 1000 euros já perderam poder de compra. Está bem? Por causa aqui, então, da nossa inimiga inflação. Inimiga. O que é isto, então, dos juros e como é que se relaciona com esta questão? Basicamente, os juros surgem precisamente como um sinónimo do preço do dinheiro, não é? Em que nós aqui, então, temos de pagar estes juros
se quisermos pedir dinheiro emprestado, ou então, se nós emprestarmos dinheiro, vamos ter os juros como recompensa. Mais uma vez, lembrem-se, existe uma vantagem associada em termos o dinheiro agora, no presente, em vez de ser só no futuro. Quando nós pedimos dinheiro emprestado, o que nós estamos a pedir é precisamente para anteciparmos este dinheiro para o presente. O que é que acontece? Do outro lado, a pessoa ou a instituição, o banco que empresta, só vai estar disponível a fazê-lo se também receber uma recompensa por causa disso. Porque eles estão a assumir a posição contrária. Eles estão a abdicar de usar o dinheiro agora para usá-lo apenas no futuro. E nós só estamos disponíveis a fazê-lo, obviamente, através de uma recompensa. E então aqui o juro vai incluir algumas componentes, não é? Sobretudo aquelas que nós acabamos de ver ainda agora. Uma delas é uma componente para compensar a pessoa que emprestou o dinheiro pela taxa de inflação, não é? Pelo facto de as coisas ficarem mais caras, a pessoa que emprestou o dinheiro não quer perder poder de compra. Então, imaginem que a inflação é de 2% por ano. Faz sentido que a pessoa que emprestou o dinheiro receba, em cada ano que emprestou, 2% do valor, não é? Que é para conseguir, no final dos 3 anos, 5 anos, o tempo que for, conseguir comprar o mesmo cabaz de bens e serviços que conseguia no momento inicial. Temos ainda também aqui um conceito muito importante e muito usado na economia, que é o conceito de custo de oportunidade, que está associado também precisamente àquilo que nós falámos há pouco, o facto de nós termos o dinheiro agora faz com que, ou permite-nos investi-lo, aplicá-lo, gastá-lo de outras formas, que de outro modo nós não conseguimos. O que é que acontece do lado de lá? Quem nos emprestou o dinheiro vai ficar sem ele para usá-lo nestas alternativas. Custo de oportunidade captura precisamente então o valor destas alternativas ao uso do dinheiro que a pessoa que emprestou o dinheiro vai estar a abdicar. Por isso, também faz sentido ser recompensada por isso. Existe adicionalmente um risco de crédito. Assim como se tu me emprestares dinheiro durante 3 anos, tens o risco de não receberes o dinheiro, porque eu posso fugir, posso ir para fora e nunca mais me vês. Também uma instituição, um banco, por exemplo, quando empresta dinheiro, corre sempre o risco de tu não devolveres o dinheiro, por algum motivo, por desemprego, por irresponsabilidade, não é? Então, é também importante, ou faz sentido, que essa pessoa, essa instituição que emprestou o dinheiro, também seja compensada por este risco de crédito. Entramos aqui um bocadinho em algumas formas matemáticas, mas não te assustes com isto. Então, aqui, o que acontece, e o que nós definimos até agora, é que o dinheiro, atualmente, tem um valor diferente de um dinheiro no futuro, não é? E a diferença do valor entre o dinheiro no presente e o mesmo dinheiro no futuro é capturado por esta taxa de juros. Então nós aqui conseguimos estabelecer uma ponte, estabelecer uma relação entre um determinado valor no presente e um determinado valor no futuro, através desta taxa de juros. Como é que nós fazemos isso? Para calcular qual é que seria um valor futuro equivalente a um determinado valor no presente, então nós podemos simplesmente multiplicar esse valor pela nossa taxa de juros. Mais uma vez, a taxa de juros, lembrem-se, é o preço do valor temporal do dinheiro. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos ver aqui um exemplo prático. Imaginem que temos 1000 euros. Investimos hoje e nós queremos saber, investimos ou emprestamos a alguém, e queremos saber quanto é que vai valer, qual é que é a nossa estimativa de valor, não é? Daqui a 5 anos, sabendo que temos aqui uma taxa de retorno anual de 8%. Por outras palavras, nós investimos 1000 euros, ou então, imaginem, emprestavam 1000 euros a alguém durante 5 anos e em cada um dos anos vocês iam receber 8% do valor. Como é que nós conseguimos descobrir qual é que é o valor então que iremos ter no final dos 5 anos? Podemos usar esta fórmula aqui a amarelo. Para isso, precisamos aqui então do valor presente,
que são os 1000 euros, e multiplicamos por 1 mais a nossa taxa de juro. Neste caso são 8% que nós representamos em número decimal, o número com vírgulas. Para chegar daqui a aqui basta dividir por 100. E aqui consideramos ainda, como nós queremos 5 anos, temos de elevar esta multiplicação, este fator por 5. Basicamente, aqui em cima vamos ter o t igual ao número de períodos que queremos considerar. Este é um exemplo parecido, se vocês se recordam na aula 1, ao exemplo do gelado que nós calculamos, onde nós calculamos a inflação, o aumento do preço do gelado, e usamos uma fórmula igual a esta. Isto acaba por ser das fórmulas fundamentais e mais importantes aqui das finanças. Tá bem? E então, chegamos à conclusão que, passados 5 anos, o nosso investimento deve chegar aqui a um valor de 1470 euros aproximadamente. O que vocês podem ver já acaba por ser um retorno até interessante, quase 500 euros, não é? Após 5 anos. Também podemos fazer o exercício contrário, isto é, imaginem que nós queremos saber, ou nós prometeram-nos um valor daqui a 5 anos de 1470 euros, não é? E queremos saber qual é que seria o valor correspondente a esse, ou o valor equivalente a esse, no momento zero, se o recebêssemos agora. Para isso, basta-nos rearranjar aqui a nossa formulazinha. Agora nós queremos calcular o valor presente. Para isso, basta pegar nesta parte que está a multiplicar aqui e passar para o outro lado a dividir. Isto aqui na base disto está, então, algumas regras de equações na matemática que não vale a pena entrarmos muito a fundo, mas basicamente nos permitem chegar então a esta fórmula. Como podem ver, elas acabam por ser bastante similares. Neste caso, queremos resolver aqui então ao valor presente, queremos determinar qual é o valor presente dos 1470 euros. Substituímos aqui os 1470, aqui 1 mais a nossa taxa de juros novamente elevada a 5 e chegamos aos 1000 euros. Como podem ver, a conclusão a que chegamos aqui é que neste cenário, no momento 0 e no momento 5, os 1000 euros acabam por ser equivalentes a 1470 euros. Por outras palavras, se eu vos colocasse a questão, vocês preferem receber 1000 euros agora ou 1470 euros daqui a 5 anos? Neste exemplo, acabaria por ser indiferente. Vocês tanto estariam dispostos a receber 1000 euros agora, como 1470 euros daqui a 5 anos. Porquê? Porque a taxa de juro já vai capturar todos aqueles riscos que falámos há pouco, desde a inflação, ao custo de oportunidade, o risco de crédito e outras coisas. Estas fórmulas acabam por ser importantes e recomendo até a apontares aí no teu caderno ou nas tuas notas. Aqui temos também mais uma diferença importante, que é, nós então ali estávamos a calcular juros, não é? Para descobrir o valor presente e o valor futuro e estabelecer esta ponte. Contudo, existem dois tipos de juros que podemos usar para calcular, os chamados juros simples e também os juros compostos. Qual é que é a diferença aqui? A diferença é que nos juros simples, e usando novamente aqui um caso em que tínhamos 1000 euros e estamos aqui a receber 10% por ano, durante 3 anos. Enquanto que nos juros simples, nós vamos calcular os juros sempre sobre o valor inicial, como podem ver aqui, como é que nós calculávamos os juros? Para calcular 10% de 1000, vocês podem usar, por exemplo, uma regra de 3 simples, não é? Os 1000 euros correspondem a 100%, enquanto que 10% corresponde a X. Então, para resolver esta regra de 3 simples, nós multiplicamos os números que estão na diagonal e dividimos pelo que sobra. 1000 vezes 10 aí por 100. Fazendo esta conta, podemos retirar aqui os zeros. Então, isto dá um juro anual de 100 euros. Também podiam fazer isto de uma forma ligeiramente mais simples, multiplicando apenas os 1000 por 0,1. É o mesmo que ter
10% a dividir por 100. Isto também daria 100 euros. Aqui nos juros simples, basicamente estaremos sempre a calcular os juros sobre o montante inicial. Então, por isso é que em cada ano recebemos sempre 100 euros. No final dos 3 anos, então teremos recebido 300 euros. Qual é que é a diferença para os juros compostos? A diferença aqui é que nós, em vez de calcularmos os juros sobre o valor inicial, nós vamos calculando os juros sobre o valor do último período. Porque é que isto é importante? Porque aqui, se repararem, neste exemplo, vamos olhar aqui, então, no final do primeiro ano, o valor seria exatamente igual ao valor que obtínhamos do cálculo dos juros simples, não é? Chegamos aqui a 1.100 euros porque o valor inicial são os 1.000 euros. Contudo, enquanto que nos juros simples é como se tirássemos aqui os 1.000 euros iniciais e calcularmos outra vez os juros sobre os 1.000 euros iniciais, então aqui nos juros compostos nós vamos deixar os 100 euros que já recebemos e vamos calcular novamente os juros sobre este valor. Novamente, podemos multiplicar por 0,1. Aqui, a diferença é que nós, em vez de recebermos apenas 100 euros, vamos receber, neste caso, 110 euros. Porque os juros que nós recebemos no primeiro ano, os 100 euros, que vocês podem até ver aqui, também vão render juros. Okay? Neste caso, os 100 euros que nós já recebemos também vão render juros de 10%, que são, neste caso, 10 euros. Que explica aqui então a diferença entre os 110 que recebemos ali e os 100 euros que recebemos antes. Aqui, qual é que é a importância? Parece que a diferença não é muito significativa, não é? Contudo, se nós começarmos a aumentar aqui o número de períodos que consideramos para calcular os juros compostos, e até se estivéssemos a falar de montantes mais elevados, a diferença entre os juros simples e os juros compostos acabava por aumentar de forma exponencial. Neste exemplo, e considerando apenas 3 anos, já estamos a ver que existe aqui uma ligeira diferença de 31 euros face ao exemplo dos juros simples. Este é um dos conceitos mais importantes aqui nas finanças e que vocês provavelmente já ouviram falar noutros cursos de literacia financeira e de investimentos, que é o conceito de juros compostos, que até dizem que é uma das a oitava maravilha do mundo e que nós também falamos na primeira aula aqui do nosso curso. A matemática que está por trás é precisamente esta, como podem ver. E nós, para calcular então os juros que vamos receber, ou qual é que é o valor final, neste caso, o montante final, que iremos receber considerando os juros compostos, basicamente vamos usar esta fórmula que é muito idêntica à fórmula que nós usamos aqui atrás para calcular o valor futuro de um determinado montante. Aqui, pronto, a diferença então entre estes dois acaba por ser importante, como falámos. Nos juros compostos, então os juros estão aqui a render juros. Para praticarem aqui, e até temos uns exemplos práticos, se quiserem podem até parar o vídeo para resolverem. Nós vamos ver aqui só alguns casos em que esta diferença de juros simples e compostos acaba por ser mais evidente. Por exemplo, aqui no exemplo 2, se já estivermos a falar de um investimento de 10.000 euros, com um retorno de 8% por ano durante 20 anos, que acaba por ser um investimento já de médio e longo prazo, se nós calculássemos os juros simples, que é correspondente a um cenário em que nós recebemos juros anuais, tirávamos os juros da conta, e então os juros são calculados sempre com base no montante inicial, então acabávamos no final dos 20 anos com 26.000 euros. Contudo, o que é que acontecia se nós deixássemos lá os juros, a render juros e a render juros e por aí fora? Por outras palavras, se considerássemos os juros compostos. Neste caso, usando a fórmula anterior, aqui temos 1 mais 0,8, porque estamos a considerar 8% elevado a 20, porque são 20 anos, acabaríamos o final dos mesmos 20 anos e investindo os mesmos 10.000 euros com 46.000 euros.
o que se traduz numa diferença de 20 mil euros ao longo de 20 anos. Como podem ver, acaba por ser uma diferença substancial. Para praticarem e para garantirmos que vocês perceberam aqui estes cálculos, peço que parem o vídeo e tirem algum tempo então para tentarem resolver estes exercícios, em que aqui o objetivo é, tal como vimos nos exemplos anteriores, calcularem os juros simples e compostos destes investimentos que temos aqui. Nós vamos então continuar e conseguem ver aqui então as soluções para verificarem se os vossos exercícios estão corretos. Alguma dúvida também deixem nos comentários, mas estes exercícios recomendo mesmo a fazerem porque são importantes para vocês ficarem confortáveis com estas fórmulas de cálculo de juros e o próprio conceito de juros compostos.